Você já parou pra pensar em como os jogos antigos davam muito mais medo e deixavam a gente bastante apreensivos porque eles tinham uma vibe misteriosa? Ou até mesmo jogos que nem eram de terror ou suspense, mas que também tinham isso em determinados locais, como por exemplo o GTA San Andreas? Bom, isso é uma coisa que eu comecei a pensar nos últimos dias e eu decidi vir aqui compartilhar isso com vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Tsugi e eu serei seu barista hoje. Então já pega um café ou um chá, caso esteja almoçando, deixe seu like pra me motivar a fazer mais vídeos como este, considere se inscrever no canal e comente aí algum jogo antigo que te dava bastante medo. Como alguns de vocês já devem saber, o Resident Evil 4 foi o jogo que eu mais joguei em toda a minha vida, e apesar de considerar um remake superior, é inegável que algumas coisas se perderam, e uma delas era o clima denso que o jogo tinha, aquele sentimento de chegar num local estranho e esquecido com pessoas esquisitas e hostis. Era muito parecido inclusive com os filmes de terror que a gente via na televisão, como Floresta do Mal, Sexta-feira 13, A Casa de Cera, aquele lance do não tem nada acontecendo, mas o clima presente no local te deixa apreensivo. E no remake que lançou ano passado, esse sentimento não existe, pelo menos eu não sinto ele. Não sei se é porque eu já joguei várias vezes, mas o Resident Evil 4 Remake não dá medo. Ele é mais intenso, as cenas são mais fortes, mas o suspense, o sentimento de estar num ambiente misterioso e hostil que tinha no clássico, não está mais ali. E o que trazia esse sentimento era a sensação de vazio que o jogo tinha. Eu vou me aprofundar um pouco mais nisso depois, mas o Resident Evil 4 clássico tinha diversos momentos com muita ausência de vida. O jogo começa numa floresta e só o que a gente tem é um som ambiente e o barulho dos corvos. Além de algumas músicas bem sinistras que tocavam em alguns locais. Mas em boa parte do jogo, só o que a gente tem é o mais absoluto silêncio e o sentimento de ausência de algo. Isso não está presente apenas na parte da vila, mas em boa parte do jogo. O castelo, que é o segundo mapa que a gente explora, tem toda uma aura de solidão e mistério, por ser uma construção enorme e praticamente não ter vida ali. Quando a gente chega nele pela primeira vez, só o que temos é um ambiente imenso e bonito, mas tirando a cutscene em que o Salazar se apresenta, não aparece mais ninguém, nem quando a gente chega, muito menos quando voltamos para esse local. E as pessoas que moram nesses lugares, na vila, no castelo e na ilha, são todas esquisitas e ficam murmurando coisas. Eu me lembro que quando eu era criança eu tinha muito medo dos Zealotes, os inimigos que habitam o castelo, por causa do jeito deles. As coisas que eles ficavam cantando e o lance deles serem cultistas, vestindo mantas e com a cara pintada de sangue. Isso pra uma criança de 9 anos que ainda tinha medo dos zumbis de Resident Evil 2 era bastante assustador. Mas se tem um jogo que a limitação fez diferença foi Silent Hill. O primeiro, lá do PlayStation 1, que era o lance da neblina. O que aconteceu foi o seguinte, o PlayStation 1 era bastante limitado e demorava um pouco para as coisas irem carregando. Por exemplo, veja essa gameplay de Driver 2 e perceba que o mapa vai aparecendo à medida que o jogador vai andando. E para evitar que os jogadores vissem isso e até para dar a impressão do jogo ser maior do que realmente era, os produtores colocaram essa neblina em volta do personagem, como forma de dar um tom mais de terror e suspense pro jogo e também para auxiliar na imersão. Porque se os jogadores vissem o mapa, as coisas carregando, isso ia cortar a vibe. Mas outra coisa que também chamava atenção no jogo era o lance deles terem focado no terror voltado mais para o psicológico, tanto dos jogadores quanto dos personagens, porque além da neblina e todo o mistério e sentimento de solidão presente no jogo, que eram coisas que já deixavam as pessoas bastante apreensivas, o jogo ainda explorava o emocional e psicológico dos personagens, apresentando monstros que na verdade eram fruto da imaginação deles. No Silent Hill 2, o enredo gira em torno do Jason Sunderland, e todos os monstros e alguns personagens como a Maria são frutos da sua imaginação e da culpa que ele sentia por ter matado sua esposa doente. Isso além dos desejos primitivos que ele tinha. A luxúria que o Jason sentia pela sua esposa e pelas enfermeiras do local, apresentados em diversos inimigos como as próprias enfermeiras e o Pyramid Head, este que representa não só os desejos do Jason, mas também a punição que ele achava que merecia. Eu infelizmente nunca tive o prazer de jogar Silent Hill, com exceção do 4 que eu joguei uma partezinha, mas agora em outubro vai lançar o Silent Hill 2 atualizado para a nova geração, e se surgir a oportunidade eu vou comprar e quem sabe trazer vídeos para vocês falando sobre ele. Mas se tem um jogo que eu joguei e também tem diversos mistérios e 1 milhão de teorias sobre tudo que acontece em determinados locais, monstros que nunca existiram mas que os fãs ainda acreditam que sim, ou então acreditaram durante muito tempo, é o aclamado GTA San Andreas. Um jogo que tem tanta coisa ali que o mapa parece ser maior do que o jogo mais atual da franquia, por causa da forma como esse jogo foi construído e da diversidade presente nele. Porque uma hora você está andando por Vinewood, se imaginando morando em uma daquelas casas, outra você está saltando pelos morros de San Fierro, torcendo para não trombar com um bondinho, ou então apostando o dinheiro que você não tem nos cassinos de Las Venturas. Aí tu fica devendo dinheiro e o pessoal do cassino manda pessoas atrás de você. Esse é um jogo grandioso, que
apesar de já ter se passado 20 anos desde o seu lançamento, continua atual e até hoje ainda tem pessoas descobrindo coisas presentes nele. As cidades principais eram fantásticas, mas o que chamava atenção e dava um tom de suspense para esse jogo eram as áreas remotas, a parte rural com cidadezinhas pequenas e diversos personagens esquisitos, as cabanas antigas isoladas pelo mapa, a famosa cidade fantasma no meio do deserto, assim como aquela aldeia antiga, Blueberry, aquela cidade que tinha alguns lugares com uma estranha luz azul iluminando o local. Tem até um vídeo antigo do Gigaton que ele junta esse mistério com o epsilonismo, a religião presente na franquia. GTA é um jogo misterioso com muitos locais estranhos, mas as limitações contribuíram para que isso acontecesse. Quem aí lembra do carro fantasma que descia a ladeira e todo mundo achava que tinha algo controlando o carro, quando na verdade era só porque o carro spawnava na ladeira e descia sozinho? Ou o tal do pé grande, um mito que surgiu na comunidade. O pessoal dizia que no local do mapa existia um pé grande e durante muito tempo as pessoas ficaram buscando ele, tentando desvendar esse mito, mas ninguém jamais encontrou algo e recentemente descobrimos que aquilo se tratava apenas do som do estômago do CJ, que quando ficava com fome gerava um barulho, mas isso a gente só descobriu há pouco tempo, quando um cara que trabalhava na Rockstar revelou para o público. Assim como aquele fotógrafo que ficava spawnando no local do mapa e depois de tirar uma foto ele pulava na água. Pra quem não sabe, os NPCs do GTA San Andreas não sabiam nadar. E sabe o interessante desses mistérios do GTA? O que contribuiu para que ele se tornasse famoso, mesmo aqueles que eram mentira? As limitações. Não só as do PlayStation 2 que impediam algumas coisas de serem possível, como por exemplo corrigir um bug, algo que hoje é possível graças às atualizações e tal, mas as próprias limitações da época. Quando o GTA San Andreas foi lançado lá em 2004 não existiam redes sociais. O YouTube só ia surgir no próximo ano e mesmo assim não eram todos que tinham internet em casa. E ninguém fazia vídeos de jogos como nós fazemos hoje. Principalmente aqui no Brasil, que só o que as pessoas tinham eram as informações que os amigos contavam ou que elas mesmas acreditavam sozinhas. O telefone sem fio daquela época era absurdo. As histórias iam circulando por aí, cada uma de um jeito diferente, e isso era divertido pra caramba. Hoje em dia, se as empresas criam um jogo e ele tem um bug, elas podem simplesmente corrigir. Mas na época do PlayStation 2 e início do PlayStation 3, isso não existia. O jogo ia de um jeito, daquele jeito ficaria para sempre e as pessoas se divertiam com aquilo. As crianças criavam histórias nas cabeças delas e contavam aquilo para os amigos. Ou então elas compravam as revistas nas bancas, que numa época era muito famoso o negócio de ir na banca comprar revistas de jogos. E nelas tinham os códigos dos jogos, manhas para passar de determinado inimigo e algumas outras informações. Infelizmente eu não vivi essa época porque eu era muito pequeno, mas eu lembro de ver essas revistas no quarto do meu tio e até dei uma olhada em algumas delas. Enquanto eu pesquisava algumas coisas para fazer esse vídeo, eu entendi um pouco melhor o motivo desse sentimento, esse mistério presente nos jogos antigos, o sentimento de solidão que eles passavam e como suas atmosferas eram muito mais densas e sinistras, diferente de muitos jogos de terror de hoje em dia, que era o lance da falta de vida causado pelos limites da época. Os jogos antigos eram muito limitados, a ponto de não conseguir, por exemplo, colocar muitos personagens espalhados pelo mapa, tanto que jogos como Resident Evil 4, o mapa é todo separado entre uma tela de loading e a próxima, porque era impossível todo o mapa funcionar ao mesmo tempo. E por causa dessa limitação, todos esses jogos passavam a mesma vibe, de ausência, mistério, até uma certa solidão em jogos que nem mesmo são de terror, como o Mario 64, um jogo que é para ser divertido, infantil, cheio de cor e uma atmosfera toda animada, também exibe o sentimento de estar sozinho no mundo por causa da ausência de vida presente nos lugares. Isso também existe em Minecraft, um jogo que apesar de não ser antigo como os outros que eu falei, também exibe um forte sentimento de vazio em seu mundo, tanto que muita gente já comentou sobre isso. Além, é claro, das músicas que além de passar um sentimento de calma, passava tristeza e solidão, e isso combinado com o fato de estarmos praticamente sozinhos no mundo do jogo. E hoje isso não existe mais. Os jogos não dão mais medo porque tudo que podia ter sido feito já foi. As pessoas já conhecem todos os clichês presentes nesse tipo de história, e o lance da falta de vida também se perdeu, tanto que até mesmo o Resident Evil 4 Remake parece ser bastante vivo. O GTA 6 está vindo aí e só pelo trailer já dá pra ver que o jogo é cheio de vida. E outra coisa que também dava medo naquela época era o receio pelo desconhecido. Eram histórias e monstros que as pessoas ainda não estavam familiarizadas e aquilo fixava tanto na mente das pessoas que elas até mesmo sonhavam com o que assistiam. Quando eu vi meu tio jogando Resident Evil 2 com meu primo, porque naquela época ninguém jogava jogo de terror ou assistia filme sozinho, eu fiquei um bom tempo com a imagem dos zumbis na minha cabeça. Falando em Resident Evil 2, inclusive, tinha os lances das portas nos jogos clássicos, que do nada a tela ficava preta e surgia apenas a porta
porta abrindo. E eu lembro que em uma dessas portas, quando a gente abria, apareciam 2 zumbis. Agora imagina você de boa jogando o jogo, acostumado em abrir as portas sem que nada aconteça, e de repente no meio da escuridão surgem 2 monstros vindo pra cima de você. Mais uma vez o medo do desconhecido, porque a gente não sabia o que poderia aparecer assim que a gente passasse por aquelas portas, o que estaria nos aguardando quando a gente chegasse na próxima sala. Enfim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram, espero que vocês tenham gostado de relembrar alguns momentos da nossa infância. Esses foram apenas alguns exemplos que eu consegui lembrar de momentos que os jogos antigos se tornavam mais assustadores e misteriosos, mas existem centenas de outros por aí que alguns de vocês irão lembrar. Fiquem todos bem, tenham um ótimo fim de semana e tchau pra todo mundo.